Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo do livro dos Médiuns. Hoje finalizaremos o capítulo 1, tá? Do livro dos Médiuns. E entraremos no capítulo 2, tá? Que é Manifestações Físicas, Mesas Girantes. Bom, só para recordar, no capítulo 1 a gente viu sobre o perispírito, né? Sobre o espírito, sobre o corpo, viu qual é a diferença entre eles, né? E quanto o perispírito ele é necessário, tanto para o espírito quanto também para o corpo, para que o espírito consiga agir no corpo. E para finalizar bem rapidinho, tá, gente, o item 59, aqui o Kardec pergunta, né? Pergunta-se como o espírito pode, com a ajuda de uma matéria assim sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, levantar mesas, etc. Então, como que o espírito, né, junto com o auxílio do perispírito, consegue levantar mesas, né, coisas tão pesadas, agir sobre os corpos pesados e, por exemplo, levantar mesas, etc. Vamos lá. Seguramente não será o homem de ciência que fará essa objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter, esse novo agente não temos sobre nossos olhos exemplos parecidos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra suas mais poderosas forças motrizes? Então, o que ele quer dizer com isso? Temos tantos exemplos de coisas que parecem leves, que parecem inofensivas, que agem sobre uma matéria grosseira e destroem muitas das vezes as coisas. Aqui, inclusive, ele fala, o vapor puxar massas enormes, a pólvora gasificada levantar rochedos, a eletricidade quebrar árvores e furar muralhas. Que há de estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo, quando se sabe que ele pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido. Então ele termina com essa pergunta. E não só essa pergunta, mas a gente vê que de fato é muito possível que o espírito, com a ajuda do perispírito, consiga levantar uma mesa, né? Igual ele deu vários e vários efeitos, né? Porque ainda temos muitas propriedades desconhecidas nas leis naturais. Então, né, não cabe a nós aqui dizer, e sim ver que acontece e é de fato possível, né? Agora, galera, indo para o segundo capítulo, vamos começar aqui, ó. Manifestações físicas, mesas girantes, tá? Vamos lá. Começando no item 60, dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tal como ruídos, os movimentos e os deslocamentos de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independente de toda vontade, outras podem ser provocadas. Então, manifestações físicas, dar-se, né, esse nome justamente aos ruídos, barulhos, né, movimento, deslocamento de mesas ou qualquer outro tipo de objeto. Algumas são provocadas, outras são espontâneas. E Kardec vai falar primeiro das provocadas, tá? O efeito mais simples de um dos primeiros observados consiste no movimento circular imprimindo a mesa. Esse efeito produz igualmente sobre todos os outros objetos, tá? Então, de fato, não é só uma mesa que pode ser, que vai girar ou que vai se movimentar. Outros objetos também podem fazer isso, né? Se o espírito quiser e achar que é necessário, tá? Inclusive, olha só que legal. Sendo a mesa o meio mais usado, prevaleceu o nome de mesas girantes. Durante algum tempo, esse fenômeno alimentou a curiosidade dos salões, depois se cansaram e passaram para outras distrações, porque não era senão um assunto para distração. Ou seja, galera, por muito tempo as mesas girantes elas foram como um evento. Sabe quando você vai no shopping passear, né? Ou você vai ir em algum show de stand-up, algum show para se divertir? As mesas girantes elas eram como isso, sabe? Um show de divertimento, assim, que as pessoas iam para se distrair, para fazer perguntas assim sem noção, sabe? Não era levado como algo sério mesmo, de fato. Isso que eu acho engraçado, porque é uma coisa tão surreal, tão magnífica, como assim a mesa vai girar, né? E as pessoas eram bastante ignorantes e não ligavam para isso, só queriam realmente ver isso como uma diversão, né? E Kardec deixa isso claro. E aí ele fala, duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda para as pessoas frívolas, que raramente consagravam 2 invernos ao mesmo divertimento. Mas que coisa prodigiosa para eles.
lhe deram 3 ou 4. Ou seja, as pessoas que realmente são essas pessoinhas sem noção, que só queriam se divertir, né, que foram aí em 3, 4 invernos lá ver as mesas, mas não passou muito disso, quando elas enjoam, elas já mudam e tá tudo certo, né? Para elas tá tudo certo. E para as pessoas sérias, observadoras, desprezaram as mesas girantes, tendo visto nascer delas alguma coisa séria que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, que se ocuparam das consequências bem mais importantes nos resultados. Bom, então para as pessoas sérias, elas foram a fundo. O que Kardec fez quando ele descobriu as mesas girantes? Ele não foi a fundo? Ele não começou a se dedicar a estudar? Muitas pessoas sérias da época também fizeram isso, como muitas quiseram desmascarar. E a gente viu isso na primeira parte do Livro dos Médiuns, o quanto de pessoas que quiseram desmascarar, encontrar métodos, formas, né, que não faria com que fossem espíritos que estivessem ali se manifestando através das mesas, e sim outras coisas, etc. Então, de fato, teve muitas pessoas dedicadas a isso, a ver o porquê que essas mesas giravam, o porquê que elas estavam ali se movimentando, por quê? Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. Ou seja, galera, quando perguntam, né, qual que é o ponto de partida da doutrina espírita, de fato começou nas mesas girantes. Se não fossem as mesas girantes, né, o espiritismo ele teria começado de uma outra forma. Então, as mesas girantes foram o marco inicial do espiritismo e da manifestação dos espíritos, porque por mais que os espíritos se manifestem durante todo o tempo da humanidade, só assim, né, só através das mesas girantes foi quando foi o marco, porque daí estava lá Kardec, e Kardec que fez toda a codificação espírita, que é o que estamos estudando hoje, por exemplo, que é o Livro dos Médiuns. Se não fosse pelas mesas girantes, como que a gente saberia de tudo isso que Kardec nos ensina, não é mesmo? Para a produção do fenômeno, é necessário a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial que se designa sobre o nome médiuns. Então, para que as mesas possam girar, para que o espírito possa manifestar através das mesas, tem que ter um médium, pelo menos um, né, ali, ou mais pessoas que tenham ali a mediunidade, principalmente a mediunidade de efeito físico, tá? Porque Kardec depois descobriu que todos nós somos médiuns, de fato, mas nem todos nós somos médiuns ostensivos, né? Então tem médiuns que sentem mais, outros sentem menos. E tem os médiuns de efeito físico, que é com essa energia do médium, né, do efeito físico, que ali o espírito se manifesta, fazendo com que a mesa gire ou que, né, faça ali ruídos, etc. Os médiuns gozam de uma força maior ou menor e produzem, por consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Médiuns poderoso produzirá sozinha mais que 20 outros reunidos. Bastará colocar as mãos sobre as mesas para que ela se mova. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la. É preciso simplesmente sentar ao redor de uma mesa e colocar as mãos abertas sobre ela, sem pressão, sem contração muscular. A única prescrição que é rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência. Seu efeito se faz esperar. Então, né, de fato, aqui ele está falando que tem médiuns que gozam de uma força maior ou menor, que produzem ali os efeitos. Então, uns vão ter, de fato, ali a manifestação, né, a mediunidade dos efeitos físicos, e ele vai se manifestar. E, às vezes, igual ele falou aqui, ó, um médium poderoso produzirá sozinha mais que 20 outros reunidos. Bastará colocar a mão sobre a mesa. Olha só que interessante. Depois disso, ele fala que também não há indício da faculdade mediúnica e que é a experiência que faz a gente notar isso, né? Então, assim, hoje em dia, galera, a gente consegue notar com mais facilidade. Não precisa só da mesa girar para saber que a gente é médium, para saber sobre mediunidade, né? Hoje em dia vemos a intuição agindo muito, né? Vemos a sensibilidade, a energia aos ambientes. Então, assim, temos outras mediunidades para notar. Mas a mediunidade de efeito físico, né, aqui, no caso, que é a que fazia a mesa girar, ele fala aqui que é só experiência mesmo que pode se revelar. E é preciso simplesmente sentar ao redor de uma mesa, colocar as mãos abertas sobre ela sem pressão nem contração muscular. Ou seja, é simples, você coloca ali as mãozinhas e vê o que acontece, não é mesmo? E aí ele fala também que é necessário ter a paciência e silêncio absoluto para que a gente possa ver e notar o que vai acontecer. Bom, ficamos hoje por aqui, tá? Hoje eu não vou trazer resumo, mas no próximo eu vou trazer o resumo do capítulo 1 e o capítulo 2, já o que a gente estudou, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá?
Um abraço e até a próxima!